Se eu te perguntar agora, o que está acontecendo com a sua aplicação ou seu ambiente em produção nesse exato momento, você é capaz de responder? Pois é, o profissional que quer se destacar hoje no mercado não pode pensar só em programar, desenvolver ou entregar software. Você precisa ser capaz também de saber o que está acontecendo com o seu ambiente ou seu software em produção. E para isso, você precisa entender de observabilidade e os 3 pilares da observabilidade. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre um dos pilares da observabilidade, que é o log. Então, bora lá! Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Eu sou Fabrício Veronese e hoje a gente vai falar sobre log centralizado. Nós vamos falar mais sobre esse pilar da observabilidade tão importante para as nossas aplicações e para o nosso ambiente. E eu vou mostrar para você na prática como utilizar uma das principais ferramentas do mercado para coletar e visualizar logs de uma maneira muito mais eficiente. E se você não é inscrito ainda, não é inscrita no canal, já se inscreve, aciona o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal como esse. Já dá um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E se você quiser acelerar o seu processo de aprendizado em DevOps e em Cloud, junto com o meu acompanhamento, onde eu vou ajudar você nessa jornada, aprendendo sobre logs, sobre métricas, sobre containers, sobre Kubernetes, pipeline, CI/CD, enfim, com mais 150 horas de conteúdo, aqui embaixo tem um link para você preencher o formulário, colocar as suas informações e a gente entra em contato com você para falar sobre a formação DevOps Pro, o meu treinamento onde você vai aprender a definir e implementar soluções de DevOps e de Cloud. Então clica aí depois, rapidinho, 30 segundinhos, a gente entra em contato com você, entende seu momento e a gente vai te ajudar. Bom, vamos lá, mas antes da gente implementar a nossa solução, vamos entender a parte conceitual de log para você saber exatamente por que utilizar log e como você deve trabalhar com o log. Log nada mais é do que o registro de eventos que acontecem na sua aplicação e na sua infraestrutura, de forma que você possa utilizar esses dados para entender o que está acontecendo e facilitar resolver problemas ou validar ali um fluxo. Então, o log, ele nada mais é do que uma forma de você debugar a sua aplicação em produção. Eu já fiz algumas vezes isso, não me orgulho, muita gente já fez isso lá atrás, de ter que pegar ali um projeto e debugar diretamente o que está sendo feito ali, o deploy em produção, né? Abrir lá, eu já fiz algumas vezes, pegar o Visual Studio, abrir lá o meu código C# que está rodando em produção e debugar direto em produção quando acontecia ali algum problema para detectar ali o que estava acontecendo e poder corrigir. Hoje, quando a gente fala em um cenário moderno, onde eu tenho que ter alta disponibilidade, onde eu tenho dados sensíveis ali no meu projeto e eu preciso ter eficiência na hora de detectar um problema, não é uma boa prática, na verdade está longe de ser uma boa prática, mesmo quando eu fiz lá atrás, você pegar ali um projeto e debugar direto em produção. E aí como é que você vai fazer para saber exatamente o que está acontecendo, os eventos que aconteceram, quais informações foram fornecidas, quando estava rolando ali o fluxo de execução da aplicação? Você vai utilizar ali o log. Então o log vai ter os eventos que aconteceram com a linha do tempo, né, com o registro ali do momento e também as informações que foram utilizadas. Mas para saber exatamente o que procurar, o que consultar e até a gravidade, a importância desses eventos na sua aplicação e na sua infraestrutura, eu tenho alguns tipos diferentes de log. Eu tenho o primeiro tipo, que é o debug, que são informações relevantes para o desenvolvimento. Então, quando você está trabalhando com esse tipo de log, ele é mais importante na hora que você está desenvolvendo realmente a aplicação. E ele é utilizado para trabalhar com os dados mais detalhados do fluxo ou de erro. Você não vai ver esses dados com frequência no dia a dia, porque são eventos e informações utilizadas mais no desenvolvimento.
Outro tipo de log que eu tenho é o info, é o de informação. São informações sobre algo que aconteceu na aplicação ou na infraestrutura, mas que não são dados de extrema importância, não são ali importantes para o fluxo necessariamente, é mais uma informação. Eu posso, por exemplo, registrar ali a solicitação de autenticação. Alguém autenticou nesse momento ou chamou ali um serviço externo, um microserviço, e dizer se foi bem sucedido ou não, mas não tem um forte impacto no fluxo da aplicação. Já o warning, que é o tipo que tem mais informações sobre algo que aconteceu de forma inesperada, ou seja, algum evento que pode comprometer o seu sistema, mas que nesse momento ele não necessariamente gerou um erro no fluxo da aplicação, mas, cara, aconteceu um problema. E aí é recomendado você depois fazer uma análise desses eventos para saber ali o que aconteceu e que isso não tenha um comprometimento futuro na sua aplicação. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem ali um e-commerce e por algum momento você fez uma chamada ali para, sei lá, um gateway de pagamento e, cara, ele retornou ali um erro ou demorou para retornar a resposta. Você pode gerar ali um warning, por quê? Porque o fato de não ter tido aquela comunicação naquele momento não vai impedir a aplicação de funcionar. Ah, Fabrício, mas eu não fiz o pagamento. Beleza, mas em soluções resilientes, você vai pegar esse pedido e vai colocar ali numa fila para ser processado posteriormente. Então, não necessariamente houve um impacto no fluxo, ou você pode até considerar que teve, mas não deixou de acontecer a compra. Você pode colocar ali o warning e colocar ali para verificar futuramente. É claro, putz, aconteceu ali com mais frequência, aí esse cara pode virar o outro tipo de log, que é o erro, que são informações sobre eventos realmente de erros na aplicação e que houve impacto na execução. Ele deve ser investigado imediatamente, o mais rápido possível, pela equipe responsável. E aí eu tenho eu tenho aqui o alarme máximo, que é o fatal. São informações de erro que inviabilizam o uso do sistema. Ou seja, cara, o sistema ele está indisponível, ele não está funcionando. Então você tem o debug, você tem o info, você tem o warning, você tem o erro e você tem o fatal. É claro que cada um tem a sua escala de importância. Fatal, brother, cara, vai ver isso o mais rápido possível. Agora, quando a gente fala em trabalhar com logs, quando a gente utiliza logs para estruturar a nossa aplicação, registrar os eventos da nossa aplicação, é muito comum lá atrás, né, a gente trabalhar com logs em formato de arquivo. Pô, Fabrício, como assim? Cara, ao invés de colocar numa ferramenta centralizada de logs, era muito comum criar arquivos e persistir dentro da máquina que você está trabalhando. E aí, quando acontecia alguma coisa, consultava lá o arquivo de log. Cara, isso lá atrás não era já eficiente, porque eu não lembro de ter utilizado ali um arquivo log e que foi tranquilo saber o que realmente estava acontecendo ou detectar ali o problema. E isso eu estou falando num cenário monolítico, onde eu tinha ali uma aplicação rodando, uma instância só, uma réplica da minha aplicação. E, cara, já era complicado. Quando a gente fala em um ambiente de microserviços, quando a gente fala em uma arquitetura onde eu tenho vários processos gerando logs diferentes, persistindo em arquivos, em locais diferentes, em servidores, máquinas, containers diferentes, cara, fica muito mais complexo trabalhar dessa forma. Então, quando a gente fala em trabalhar hoje com logs, trabalhar com um arquivo não é de longe a maneira correta e eficiente de se trabalhar. Por isso que cada vez mais nós vemos soluções no mercado que têm como objetivo coletar essas informações que iriam para um arquivo e centralizar, persistindo esse cara num banco de dados, num storage, para poder consultar de uma forma mais eficiente, coletando todas as informações e podendo até agrupar essas informações, consultar cada log dos microserviços,
tudo num lugar único e até casar essas informações. Então, o log centralizado, ele nada mais é do que uma solução para coletar e armazenar os logs num local único, para que você consiga fazer essa consulta em um único lugar. E aqui eu estou falando não só de logs da aplicação, mas também do nosso ambiente. Eu posso colocar no mesmo local o log da aplicação e do meu cluster Kubernetes. E aí eu consigo consultar essas informações em tempo real e validando, né, trabalhando ali com as duas informações ao mesmo tempo. Eu posso ver se esse problema que teve na minha aplicação foi por conta de algum impacto na minha infraestrutura, no meu cluster Kubernetes, no meu ambiente e por aí vai. Por isso a importância de se trabalhar com log centralizado hoje em dia. Além disso, é importante também você pensar na estrutura do seu log, em trabalhar com log de forma estruturada, porque não adianta muitas vezes você simplesmente colocar lá, eu fiz ali o registro de um pedido, eu cadastrei ali um novo pedido. Muitas vezes você vai ter que saber qual pedido foi feito, quantidade, em qual localização foi feita, claro, tomando cuidado com a privacidade das informações, mas além do evento, é importante trazer as informações utilizadas, as informações que foram imputadas no momento daquele evento. E aí você precisa estruturar isso também no seu log, ok? Bom, agora que você já sabe mais sobre log, tipo de log, a estruturação de um log, vamos falar sobre a ferramenta que nós vamos utilizar aqui para centralizar os logs, para coletar os logs da nossa aplicação e do ambiente e tornar mais fácil a consulta. Aqui eu vou utilizar o Grafana Lock. O Grafana Lock, ele é a ferramenta que faz parte da stack de observabilidade da Grafana Labs, a mesma empresa que tem o Grafana Dashboard. Inclusive é muito comum confundir, quando fala Grafana, é a ferramenta ou é a empresa? Então, a ferramenta de visualização de informações de dashboard é o Grafana. A empresa é o Grafana Labs. E o Grafana Lock, ele faz parte da stack de observabilidade, da solução de observabilidade que pertence ao Grafana Labs, junto com o Grafana Tempo para tracing e o Prometheus para coleta de métricas e monitoramento. Se você quiser ver essas outras ferramentas, comenta aí embaixo. Coloca aí nos comentários que eu tô de olho e preparo um vídeo aqui para o canal. Mas além do Grafana Lock ser essa ferramenta open source da Grafana Labs, que faz parte da stack de observabilidade, você pode executar o Grafana Lock de diversas formas diferentes. Ele suporta diversos tipos diferentes de execução e você pode rodar no seu próprio ambiente, na sua máquina local, num cluster Kubernetes, em servidores e também em ambiente de nuvem, inclusive gerenciado pelo Grafana Labs, utilizando o Grafana Lock. E o Grafana Cloud. Você pode rodar o Grafana Lock no Grafana Cloud, quase que passou. Mas, além disso, o Grafana Lock aí tem diversos recursos que são interessantíssimos e vão te ajudar muito na hora de trabalhar com log. Primeiro, como eu já disse antes, você pode trabalhar com ele em diversos setups diferentes, diversas formas diferentes de fazer a instalação. Você pode instalar no Grafana Lock de forma monolítica, onde ele roda só em um processo único, e também no modelo de microserviço, onde os componentes da arquitetura dele vão ser executados individualmente. A gente tem intermediário também, que eu vou falar mais na frente. Então ele é extremamente escalável, você pode rodar tanto no seu ambiente de desenvolvimento local, quanto no ambiente de grande escala, ambiente de grande porte. Ele suporta multi-tenancy, então você pode trabalhar com diversos clientes diferentes na mesma solução do Grafana. Você pode ter um Grafana Lock único trabalhando com diversos clientes diferentes. Você vai utilizar aqui no Grafana Lock o LogQL, que é a ferramenta de consulta, é a linguagem de consulta das informações de log, muito parecido com o Prometheus, com o PromQL. Inclusive, a ideia
ideia do Grafana Lock é baseada no Prometheus, tanto que você pode ver em alguns materiais que o Grafana Lock ele é o primo do Prometheus para log, certo? E além disso, ele integra com diversas outras soluções. Você pode trabalhar com a stack da própria Grafana ou com outras soluções também, incluindo o próprio Grafana Dashboard, Prometheus e muito mais. E o Grafana Lock, ele também, por ter essa integração com o Prometheus, você pode utilizar o Alert Manager do Prometheus para disparar notificações relacionadas ao log. Então, cara, combinar o Prometheus com o Grafana Lock é fantástico porque ele tem essa integração, a linguagem de consulta é muito semelhante, você tem essa integração com o Alert Manager, com o dashboard do Grafana, juntar o Grafana Lock e o Prometheus vai fazer com que você tire o máximo de desempenho da sua solução e consiga visualizar muito melhor as suas informações. Se você quiser ver um vídeo do Prometheus e do Grafana Lock integrados, coloca aí embaixo que eu preparo esse vídeo aqui para o canal, certo? Agora que você sabe o que é o Grafana, vamos entender um pouquinho os componentes que eu vou precisar para trabalhar com o Grafana Lock, porque não é simplesmente ter ali o lock rodando, sendo executado, que vai tudo funcionar. É importante entender a estrutura mínima que você vai precisar. Primeira coisa são os agentes, ou seja, o cliente, né, ou um agente que vai capturar os logs e manipular esses logs para enviar as informações para o Grafana Lock. Eu preciso ter alguém que vai coletar ali os meus logs e enviar para o Grafana Lock para ele armazenar, manipular e tudo mais. Aqui no caso, o principal exemplo é o Prontail, mas eu tenho o FluentBit, o FluentD que você pode utilizar aqui também. O outro componente é o Lock, que é o componente principal aqui que vai receber os dados de logs e armazenar para consulta, e ele pode ser executado, como eu disse, de diversas formas que a gente vai ver mais na frente. Então tudo vai ficar armazenado no Grafana Lock e vai ser enviado para ele. E o outro elemento que é importante, não basta coletar e armazenar, você precisa consultar também as informações. Então você vai utilizar também um componente de consulta dos logs, onde você vai executar as queries utilizando o logql para verificar os seus logs. Você pode utilizar alguns componentes diferentes aqui. Você pode utilizar o logCLI, que é uma ferramenta de linha de comando utilizada para consultar os logs utilizando o logql. Você pode utilizar o Grafana, que é uma solução que integra perfeitamente, fica maravilhoso, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Ou você pode utilizar também a API, se comunicar direto com a API do Grafana Lock para fazer as suas consultas. Mas além dessa estrutura básica, é importante você entender a arquitetura do Lock, o que é executado dentro do Lock, o que tem embaixo do capô. Ah, Fabrício, mas por que isso é importante? Por causa dos tipos de instalação que eu posso fazer do Lock. Eu tenho componentes de leitura e componentes de escrita. Os componentes de escrita vão ser os que vão coletar os logs, trabalhar os meus logs e armazenar. Os de leitura vão ser utilizados para fazer a consulta. Então, se você tiver muita escrita e pouca consulta, talvez você tenha que escalar e trabalhar com mais réplicas dos componentes de escrita. E vice-versa no caso de leitura. Se tiver muita leitura, você vai trabalhar com muito mais réplicas dos componentes de leitura. Então é importante você entender esses elementos da arquitetura do Lock e a função de cada um deles. Começando pelo distributor. O distributor, ele recebe os dados de log do cliente e garante que eles estão sendo dados válidos. Ele valida ali os dados e tá tudo ok, ele envia as informações para o ingester. O ingester, ele escreve esses dados no armazenamento definitivo. E aí você pode utilizar Object Storage, como o S3 e por aí vai. Eu tenho o Storage, que vai ser o meu Object Storage, que eu já falei antes, você pode utilizar o S3 e outros armazenamentos de cloud. Se você estiver rodando local, você pode utilizar aqui o Minio,
que inclusive tem vídeo aqui no canal, então você consegue integrar o Minion para ser utilizado aqui no Grafana Lock. E agora eu tenho os componentes de leitura, porque todos esses foram elementos de escrita. O primeiro elemento de leitura é o Query. Ele busca os logs utilizando o logql. E a busca é feita nos ingestas em memória ou também nos storages. Então ele vai consultar esses dois componentes. E eu tenho também o Query Frontend, que vai ser uma camada opcional. Então eu posso utilizar ela ou não, e ele vai me ajudar a disponibilizar a API de consulta e trazer muito mais performance aqui nas minhas consultas. Então, basicamente, são esses elementos que fazem parte do Grafana Lock. Agora, eu posso fazer esse deploy, eu posso instalar o lock basicamente de 3 formas diferentes. O primeiro é o modo monolítico, onde eu vou ter ali todos esses componentes da arquitetura rodando em um único processo. Então, quando eu for escalar utilizando esse modo, eu vou escalar todos os componentes, eu vou criar vários processos com todos esses componentes rodando. Agora, quando eu quero trabalhar com uma escalabilidade mais simples, mas segregando, separando ali as funções de cada réplica, de cada componente da minha arquitetura, eu posso executar com um modo de escalabilidade simples, onde os componentes de escrita, todos os componentes de escrita, eles são executados em um processo, e os de leitura são executados em outro. Então, se eu quero escalar os meus componentes de escrita, porque eu estou tendo muita escrita ali dos meus logs, eu posso escalar todos os elementos desse único processo. E leitura, a mesma coisa. Agora, putz, eu tenho aqui um ambiente altamente escalável, com diversos microserviços, meu ambiente é complexo e eu preciso escalar cada componente separadamente. Pô, o ingester tem muito mais consumo, tem muito mais utilização, mas não faz sentido eu escalar ali o meu query, enfim, eu posso separar ali todos os componentes. E aí, para isso, você vai utilizar um modo microserviço, onde cada componente vai ser escalado individualmente, e aí você tem muito mais controle, mas, ao mesmo tempo, você tem muito mais complexidade também, certo? Bom, então agora que você já entendeu o que é log, modo de estruturar log, tipo de log, o Grafana e como funciona o Grafana por dentro, o Grafana Lock por dentro, vamos para a parte prática e implementar a consulta, coleta e visualização aqui dos meus logs. Bom, então agora que você sabe o conceito de log, sabe como instrumentar a sua aplicação com os tipos de log, trabalhando de forma estruturada e sabe como funciona o Grafana Lock, entendeu as arquiteturas também, os componentes do Grafana Lock, vamos ver na prática isso tudo funcionando. Eu montei aqui, né, um repositório no GitHub, ele vai estar disponibilizado aí para vocês, é só dar uma olhada na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. E aqui eu montei um cenário bem simples utilizando o Docker Compose. Então, para subir aqui esse projeto, você vai precisar ter o Docker Compose. Ah, Fabrício, mas putz, como é que eu faço? Eu não sei Docker e tal. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre Docker, é só você dar uma olhada depois, mas se você tiver o Docker já instalado aí e seguir aqui o passo a passo, vai estar tudo pronto. É claro que é importante você, além de entender os conceitos de log, observabilidade, dominar o Docker. Então, tem vídeo aqui no canal. Além disso, tem lá na formação DevOps Pro mais de 20 horas de conteúdo sobre Docker. Inclusive, eu tenho feedback dos alunos e das alunas de que eles entram no módulo de Docker achando que sabem Docker e saem de lá dominando muito mais o Docker. Então, tem vídeo aqui no canal. Se você quiser saber mais sobre o módulo de Docker na formação DevOps Pro, o link está aí na descrição. Mas se você tiver um Docker instalado aí na sua máquina e tiver alguns conceitos básicos, vai funcionar de boa, certo? Então aqui eu tenho o repositório já aqui na minha máquina. Eu executei o git clone, é só você pegar aí e executar também. E você vai ver o que tem criado aqui. Deixa ele terminar de abrir o VS Code, abriu aqui na minha outra tela, deixa eu vir para cá. Beleza. Eu já tenho aqui, ó, o Docker Compose
com toda a estrutura que a gente vai utilizar aqui no projeto. A gente vai ver cada um deles. Você vai ver que eu tenho 4 containers aqui sendo executados. O primeiro é o gerador de log, certo? O que é esse gerador de log? É uma aplicação que eu desenvolvi em Python, e eu simplesmente crio logs aqui aleatórios. Eu tenho ali um campo de texto, onde eu coloco ali um texto, ali um evento de log, coloco ali o tipo e ele gera para mim. Aqui, nesse cenário, eu estou trabalhando com a criação de logs, né? O output dos logs é um arquivo TXT, um arquivo .log, certo? Ah, pô, mas eu posso botar no stdout, eu posso colocar lá direto saindo pelo terminal? Pode, não tem problema nenhum. A coleta é um pouco diferente, inclusive no Kubernetes, em cenário de Kubernetes, é interessante você colocar no stdout, no stdr, o seu log, e vai funcionar, só que o setup é diferente. Se você quiser ver o Grafana Lock rodando no ambiente Kubernetes, comenta aí embaixo, coloca aí Lock mais Kubernetes, que se tiver bastante comentário, eu crio uma nova versão aqui desse vídeo, uma parte 2, botando esse cara para rodar no Kubernetes, certo? Então aqui eu gero esse arquivo de log no diretório /logs no container, e aqui eu mapeei um volume para ele criar aqui para mim local um diretório .logs com o gerador de log. Então esse arquivo de log vai ficar aqui nesse diretório. Aqui eu tenho o Grafana Lock com o setup monolítico, setup default, então não tem muita coisa aqui para configurar, simplesmente compartilho aqui a mesma network. Na verdade, até nem precisaria, aqui no caso do gerador de log, porque eu não me comunico direto com o log, então esse cara eu poderia tirar, mas eu vou deixar ele aqui, não tem problema. Depois aqui a gente tem o Prontail, que vai ser o agente de coleta, vai ser quem vai realmente coletar os logs da minha aplicação e enviar aqui para o Grafana Lock. Então, se você olhar aqui, eu tenho o Prontail sendo criado, ele está pegando aqui um arquivo de configuração, aqui esse config.yaml, e aqui eu tenho alguns volumes que eu estou mapeando. Esse primeiro aqui é justamente o log gerado pelo gerador de logs, para ele coletar aqui os logs, os arquivos de log e enviar para o Grafana Lock. Agora, aqui, se você olhar, eu tenho outro arquivo de log, ou melhor, outro diretório de log sendo mapeado. O que eu vou fazer aqui? Eu estou mapeando o meu diretório aqui, né, da minha máquina, da minha distribuição Linux, pegando os logs gerados pelo meu sistema e colocando aqui mapeado em /logs /syslogs. Então, aqui o Prontail, ele vai pegar os logs da minha aplicação e também do meu sistema aqui local, certo? Aqui eu tenho o arquivo de configuração, né, do Prontail, que eu já vou mostrar aqui para você, e eu tenho também aqui um arquivo que vai ser criado, que é o arquivo position, né? Ou melhor, eu tenho aqui mapeado o diretório, que vai ter aqui as configurações de posição. A gente vai ver esse cara rodando depois, mas é com esses arquivos aqui que vão ser gerados que o Prontail vai saber aonde foi parada a coleta dos logs em cada arquivo, a posição onde ele coletou os logs pela última vez, para ele ir coletando continuamente e não replicar ali, não copiar várias vezes a mesma informação, certo? E aí aqui eu tenho o Grafana Dashboard, onde a gente vai utilizar para visualizar as informações. Então, basicamente, o ambiente que vai ser criado é esse. A aplicação, que a gente vai gerar os logs, o Grafana Lock, que vai ser armazenado e enviado os logs, o Prontail, que vai ser o agente de coleta e de envio, e o Grafana, que vai ser a visualização. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no arquivo de configuração do Prontail. Toda a configuração do Prontail é feita via arquivo YAML, assim como o Prometheus, o próprio Grafana Lock. Hoje quando a gente configura, né, as principais ferramentas de cloud hoje no mercado, basicamente a gente trabalha com arquivo YAML, assim como o Kubernetes e tudo mais. Então aqui não vai ser diferente. Aqui eu tenho a configuração do
o Prontail, o server, né, qual vai ser o listener, né, onde é que eu vou conseguir acessar o Prontail. Inclusive eu tenho aqui, né, a porta sendo mapeada local na minha máquina, caso eu quisesse acessar ali o endpoint do Prontail. Aqui eu tenho o arquivo de position, que é justamente o arquivo que vai ser criado para armazenar as posições, né, dos arquivos de log. E por isso que é importante mapear aqui, ó, o /position, para a gente ter ele mapeado aqui também. Eu tenho aqui o endereço do Grafana Lock, que eu vou enviar as informações. Como você vê aqui também, ó, eu tenho, na verdade, uma lista de endereços. Então, eu poderia colocar vários clientes para ele coletar e enviar os logs em instâncias diferentes. E aqui eu tenho o scrap configs, que é justamente as configurações para ele coletar os logs. Aqui a gente vai trabalhar com arquivos, mas tem outras configurações também. Então aqui eu coloquei o job name como system, criei aqui um job name e defini aqui as configurações. Os targets vão ser localhost, que eu vou pegar da própria máquina aqui, né? Eu vou trabalhar aqui localmente. E aqui eu tenho os caminhos, né? Eu tenho aqui, ó, os logs de sistema, que são os que eu vou pegar da minha máquina e vou mapear no container para ele coletar. E eu tenho aqui também o da minha aplicação, que vai estar no diretório /logs, gerador log, asterisco log, que vai pegar todos os arquivos .log, certo? Então, basicamente, a configuração é feita dessa forma. De novo, o Prontail, ele é um dos agentes que eu posso utilizar. Posso utilizar FluentBit, posso utilizar o FluentD? Pode, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente vai fazer a primeira introdução, então vou fazer aqui uma configuração básica, ok? Então, legal, vamos agora rodar esse cara, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, e aí eu vou executar, ó, docker container, docker compose up -d. Só você executar o git clone, pegar aí o repositório que vai estar para você e executar, que ele vai criar aqui todo o ambiente local. Se a gente ver aqui, ó, docker container ls, beleza, aqui, ó, eu já tenho aqui os meus containers rodando. Se eu olhar aqui o meu diretório, aqui, ó, no VS Code, eu já tenho aqui, ó, os logs sendo coletados aqui da minha aplicação. Do meu sistema já está mapeado lá no container, que é no /logs. E aqui, ó, eu já tenho, ó, o arquivo de position criado, certo? Aqui no caso ele deu erro ainda, porque provavelmente ele não começou a coletar. Eu provavelmente não tenho permissão. Aqui, ó, não tem permissão, porque ele está rodando como root, mas beleza, não tem problema. Daqui a pouco a gente abre ali, dá uma olhada aqui direto no Prontail. Mas aqui eu já tenho tudo rodando. Se eu pegar aqui a minha aplicação, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir ele aqui, certo? Localhost 8080, a gente tem aqui essa aplicação que vai gerar aqui os arquivos de log. Se eu vir aqui, ó, vou botar aqui um debug, e aí eu boto aqui informação de debug, certo? Gero log, e aí, se eu vir aqui, ó, record.log, eu já tenho aqui, ó, o meu registro de log sendo registrado aqui, sendo adicionado no arquivo. Você vê que ele mostra aqui o debug, o momento que foi executado, o nome da aplicação, o ID da thread e aqui o meu evento. Aí aqui, se eu vir aqui em positions aí, não vai estar me mostrando, a gente vai ver lá dentro do Prontail, mas se eu olhar lá no Grafana Lock, ele já vai ter aqui esse registro. Mas antes da gente olhar esse registro, vamos dar uma olhada lá no Grafana Lock, no Prontail, né, executando lá para a gente ver o position. Eu vou executar aqui então o docker container ls, vou pegar aqui o ID do meu Prontail, certo? Pegar aqui, certo? E aí eu vou executar docker exec -it, bota aqui /bin /bash.
E aí ele vai entrar aqui, certo? E aqui eu tenho, ó, o diretório position. Se eu vir aqui, cat position YAML, aqui, ó, ele vai mostrando todas as informações, todos os arquivos que ele está coletando. Ó, aqui, ó, eu tenho o record.log, que é o da aplicação, eu tenho aqui os do sistema, e aí, se eu vir aqui e gerar mais um log, vou botar aqui um warning, ó, deu ruim, certo? E gerar aqui, ele vai coletar, e aí esse recorde aqui, ele vai ser alterado. Daqui a pouco ele muda, tá? Porque ele vai de tempos em tempos. Então, se eu vir aqui, ó, no meu arquivo, olha lá, já tenho mais um. Daqui a pouquinho ele vai coletar lá, ó, já mudou aqui a posição. Então, esse arquivo record, ele é, ou melhor, esse arquivo position, ele é importante para saber a posição ali dos arquivos de log. E por que eu também quis mostrar dessa forma, trabalhando com arquivo, mesmo tendo outras abordagens, né? Podendo colocar num stdout, no stdr para coletar. Mas eu quero que você veja que se você tem uma aplicação legada, se você tem ali o seu monolito que já cria esse arquivo log por padrão em algum diretório, você pode criar um agente com um pronteio para coletar essas informações e colocar lá no seu Grafana Lock. Então não tem desculpa para você não começar a trabalhar aqui coletando os seus logs, centralizando os seus logs de maneira correta. Mesmo que a sua aplicação seja mais antiga, mesmo que a sua aplicação seja monolítica, mesmo que você trabalhe, sei lá, com VB6, com qualquer tecnologia, se você gera o seu arquivo de log em algum local, você pode coletar com o pronteio. Então, não é só a aplicação moderna que você pode utilizar essa abordagem aqui. Você pode trabalhar com aplicações mais antigas também, desde que tenha aí o seu arquivo de log sendo gerado e os seus registros sendo gerados, ok? Então, beleza. Eu já tenho aqui todas as informações, já tenho aqui tudo sendo coletado da aplicação e também do meu sistema. Agora é importante a gente começar a consultar essas informações. Então eu poderia utilizar aqui direto no Grafana Lock, chamando a API dele ou utilizando o log CLI, que é a ferramenta de linha de comando. Mas aqui a gente subiu, né, o Grafana. Vamos trabalhar direto com o Grafana, visualizar e consultar nos dashboards. Então, como eu subi aqui na porta 3000, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no browser e eu vou abrir aqui localhost 3000, certo? Vou rodar aqui. E aí vai autenticar no Grafana. Por padrão, quando a gente roda assim em containers, ele vai abrir aqui, ele vai criar aqui com o usuário admin, certo? E aí quando eu autentico, ele já pede uma nova senha. E aí eu vou botar aqui 123456, 123456. Você pode botar aí o que você quiser. E a gente vai abrir aqui o Grafana. Agora, como eu tenho o Grafana já aqui criado, eu tenho o Grafana Lock lá rodando, pronteio coletando e a aplicação gerando os logs, agora eu preciso conectar o Grafana, né, dashboard com o Grafana Lock. Eu tenho que definir aqui o Grafana Lock como um data source aqui no meu Grafana. E aí eu vou vir aqui, eu tenho aqui o menu lateral, Connections, e aí eu tenho os data sources. Eu venho aqui em data source, eu posso adicionar aqui um data source, e se você não conhece o Grafana, ele é uma ferramenta de dashboard que pode utilizar diversas bases de dados diferentes. Então você vê que ele utiliza aqui o Prometheus, utiliza o Grafite, pode utilizar também o InfluxDB, pode trabalhar aqui com o OpenTSDB, o Grafana Lock, Elasticsearch e por aí vai. Então você pode colocar aqui toda a sua stack de observabilidade rodando e colocar aqui o Grafana como ferramenta de visualização. Tem vídeo aqui no canal também, mais vídeos sobre o Grafana Dashboard, inclusive com Prometheus também. E
o Grafana aí também tá lá na formação DevOps Pro. Então, você tem vídeo aqui no canal e tem também lá no DevOps Pro. Aqui, no caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui o database utilizando o Grafana Lock, mas você pode utilizar para outras bases de dados também. Inclusive, cara, cria aí com container, começa a conectar com outras bases para você ver como é que funciona, porque, cara, olha, o Grafana vale a pena você investir em estudar ele, porque ele é muito utilizado no mercado e, cara, economiza muito tempo na hora de criar dashboards. Então, aqui, ó, eu vou definir o meu data source e eu vou botar aqui todas as configurações do data source. Vou ter que colocar aqui o endpoint do Grafana Lock e aí eu boto aqui http://. Eu não vou colocar localhost, por quê? Porque esse Grafana ele tá rodando em um container. Se eu botar localhost, ele vai conectar em... Ele vai tentar procurar ali o processo Grafana Lock rodando dentro do container. E aí vai dar ruim. Então é importante você entender que quando você está trabalhando com container, tem esses conceitos de rede que você precisa entender. Então aqui, ó, se você vier aqui no nosso Compose, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o nome aqui, declarado aqui no YAML, que no caso aqui é lock, e colocar aqui para ele conectar. Que aí, como eles estão na mesma rede, declarados aqui no Compose, ele vai encontrar resolvendo por esse nome, certo? E aí eu vou botar aqui a porta 3100. 3100? É 3100. Então, beleza, aqui ó, é a porta 3100 que ele utiliza. Então, beleza, no caso não tem mais nada aqui para configurar, eu vou salvar, ele já conectou, e aí, ok. Agora, para testar, eu venho aqui, né, e antes de criar o dashboard, eu tenho aqui ó, essa ferramenta Explore, onde eu consigo conectar aqui com o Grafana Lock. E aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai me disponibilizar uma ferramenta, né, um recurso para fazer consultas no meu Grafana Lock. E aí, para trabalhar com o Grafana Lock, consultando aqui os meus logs, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o logql, que é a linguagem de consulta do Grafana Lock. Ele é muito parecido com o PromQL, então se você já conhece o Prometheus, já sabe como consultar as suas métricas no Prometheus, você vai ver que é bem parecido, funciona de uma maneira muito semelhante. Você não vai ter dificuldade aqui em começar. Mesmo que você não conheça, você vai ver que esses primeiros passos são bem simples e depois vai se familiarizando ali com a linguagem de consulta, é bem tranquilo. Ele tem aqui um assistente, né? Ele tem um builder aqui para construir as queries. Por enquanto eu vou utilizar ele aqui, mas depois a gente vai ver como é que faz na mãozona mesmo, na munheca. Quando a gente trabalha com o Grafana Lock aqui para consultar os logs, eu tenho que utilizar aqui primeiro o Stream Selector. Eu tenho que definir o filtro para fazer a execução de visualização na consulta dos meus logs. E aí ele vai me retornar o string, que são as informações de log. E aí depois eu tenho outras operações que eu posso fazer, eu posso utilizar outros operadores para manipular essas informações que ele me dá. Então essa consulta aqui inicial, que é o Stream Selector, é que vai lá na base do Grafana Lock, vai coletar as informações e depois eu posso manipular essas informações utilizando outras expressões. Então aqui eu vou montar aqui primeiro o meu Stream Selector. E aí como é que eu faço para montar o Stream Selector? A seleção de logs ela é baseada em chaves e valor, em labels e valores, né? Então aqui, se você olhar na configuração no VS Code, você vai ver na configuração aqui do Prometheus que todas as informações que eu estou armazenando, que eu estou coletando da minha aplicação gerador log, né, da minha aplicação nesse diretório aqui, eu estou utilizando a label job gerador log. Então todo log, todo registro de log que é gerado pela aplicação, eu tenho aqui ó, esse elemento chave valor, job gerador log. E aqui
né, no resto aqui, nos meus logs sistêmicos, né, de sistemas, eu tenho aqui a label job var logs. Eu poderia colocar aqui outras labels também, se eu tiver várias aplicações, vários locais diferentes, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Então, aqui eu já tenho essas labels. Se eu selecionar aqui, ó, eu tenho o file name, eu tenho o service name e eu tenho o job. Se eu selecionar aqui, ó, job, e selecionar aqui um valor, ele vai me fornecer aqui, ó, gerador log e var logs, eu consigo, ó, visualizar, e ele já gera aqui para mim, ó, o string selector. Por enquanto aqui você dá uma ignorada, mas ele já me gera aqui, ó, o string selector, certo? E aí eu posso executar e ele retorna aqui a minha informação, ó, ele retorna aqui para mim os meus logs. Então eu vou pegar aqui o resultado, que é o log string, certo? E eu posso combinar com outras transformações, que é o que a gente chama de log pipeline. Mas calma, a gente depois vai ver como é que funciona. Eu posso vir aqui, ó, abrir, expandir e ele traz as informações para mim, ó. O nível, ele bota aqui para mim como warning, que você vê que aqui é um warning. Ele mostra aqui o file name, que é o nome do arquivo, o job, que é o gerador log, e aqui o service name, gerador log. Se eu tirasse lá aquela label, esse job iria sumir, certo? E aí aqui eu tenho a mesma coisa. Aqui, ó, eu tenho o file name, eu tenho aqui o job e aqui eu tenho o service name. Aqui no caso, como é debug, ele não bota o level. Mas se eu vir aqui, ó, eu vou botar aqui info, e aí eu vou botar aqui outro evento, e aí gero aqui, daqui a pouco ele vai aparecer aqui para mim, ó, já apareceu aqui, ó, info, detected level, eu tenho aqui o info e por aí vai. Agora, eu quero mudar aqui o gerador log, quero botar aqui o var logs. Se eu executar, ele vai mostrar aqui os logs no meu sistema. Aqui, ó, ele vai mostrando aqui para mim todas as informações, ó, e ele vai mostrando aqui as mensagens que vão sendo registradas, beleza? Então, se você tem um arquivo log, brother, você já pode começar a trabalhar aqui consultando, ou melhor, armazenando e consultando os seus logs em um local centralizado, utilizando essa stack do Grafana Lock, utilizando o Pronteio e por aí vai. Agora, você vê que se você expandir aqui, você vê que eu não preciso só trabalhar com igualdade. Eu posso trabalhar com igualdade, posso colocar não igualdade, não, diferente. Posso trabalhar com expressões regulares. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, igual e o til, aqui, ó, eu consigo colocar outros valores. E aí ele gera aqui para mim, tá? Ele gera aqui a query, o string selector. E se eu vir aqui, ó, encode, né, que aí ele vai tirar o assistente, vai deixar aqui em texto liso, plano, para eu poder digitar, eu consigo consultar aqui. E aí ele vai trazer aqui, ó, os dois para mim, tanto o da aplicação quanto aqui o de sistema, certo? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o igual, e aí, agora que eu tenho o string selector, que eu tenho esse resultado aqui do log, eu posso também utilizar as queries complementares, as log pipelines, para manipular as informações desse log string, dessas informações aqui que ele retornou. Eu posso, por exemplo, fazer uma seleção por string, posso fazer uma seleção por conteúdo aqui do meu log. Eu posso, por exemplo, ó, colocar aqui esse pipe, certo? Para definir aqui o meu log pipeline e eu colocar aqui, ó, eu quero que você retorne aqui desse resultado do log string, eu quero só os logs info. Então, bota aqui, ó, info. E aí executa lá, ó, ele vai retornar só o info para mim. Posso colocar aqui também o não igual. Posso vir aqui e colocar exclamação e aí ele vai retornar para mim, ó, os que não são iguais a info. E aí, expressão regular funciona aqui também
da mesma forma. No caso aqui, eu vou colocar dessa forma aqui, e aí ele vai retornar. Eu posso botar o info ou, por exemplo, aqui também, ó, o debug, e aí ele vai retornar os dois registros para mim. Mas eu não tenho só seleção aqui, não. Eu posso colocar também de transformação, onde ele transforma, ele faz um parse desses dados para mim. E aí eu tenho algumas transformações possíveis, como, por exemplo, o log fmt, que aí ele vai transformar aqui nessa formatação de informação. Mas eu não tenho só essa seleção, não. Tenho outros comandos que eu posso fazer aqui, eu tenho outras pipelines que eu posso montar para fazer a agregação dessas informações, eu posso formatar o resultado desses logs, eu tenho diversas funções aqui, funcionalidades no logql, assim como eu tenho no Prometheus também. Eu não vou entrar a fundo aqui em relação a essas consultas, a ideia aqui é que você veja as possibilidades, mas eu quero te mostrar aqui como montar isso em um dashboard, como definir aqui a construção de um dashboard no seu Grafana Dashboard, no seu Grafana Board, para poder consultar aqui no Grafana Lock. Né? Botei aqui Grafana Dashboard, mas enfim, é o Grafana, aqui a ferramenta de dashboard. Eu quero criar aqui um board para isso, ou melhor, eu quero utilizar um dashboard para você visualizar essas informações. Se você quiser ver mais vídeos aqui sobre o Grafana Lock, sobre o logql, comenta aí embaixo que eu faço mais vídeos como esse aqui no canal. Então agora eu vou mostrar para você como montar esse dashboard. Eu poderia vir aqui, dashboards, e criar um dashboard do absoluto zero. Vir aqui e criar esse dashboard utilizando o logql. Mas eu quero mostrar para você um ponto de partida já para te acelerar aí na implementação do Grafana Lock nas suas soluções em qualquer cenário que você esteja utilizando. O Grafana Dashboard, ele tem um recurso muito maneiro da comunidade, que são os dashboards criados e disponibilizados pela comunidade. Se a gente abrir aqui o nosso browser aqui, e eu vou colocar localhost não, vou colocar aqui grafana, certo? .com, e aí a gente vai ver aqui, né, a página do Grafana Labs, e aqui em Open Source eu tenho dashboards templates, que são templates de dashboards que você pode utilizar. Tem tanto para métrica, quanto para log, quanto para tracing. E tem para diversas ferramentas aqui, Issue, Node Exporter, RabbitMQ e por aí vai. Aqui, se eu colocar aqui em logs, você vai ver que vai aparecer aqui, alguns dashboards de log. Inclusive aqui, para o CloudWatch, para o Prometheus com o Lock. E eu tenho aqui, o Logs App. Como eu disse, aqui eu tenho dashboards já integrando o Grafana Lock com o Prometheus. Então aqui, eu vou vir aqui e vou botar o Logs App. E aí eu posso pegar esse código aqui do dashboard, copiar esse ID e colocar aqui no meu projeto. Então eu venho aqui em dashboards, e aí eu posso botar aqui new import, coloco aqui o ID que eu copiei, carrego, ele vai carregar aqui para mim, eu vou botar o data source, o lock, e vou importar. Olha lá, ele já monta aqui para mim um dashboard pronto para visualizar os meus logs. Tudo isso utilizando o Prometheus, o Grafana Lock e o Grafana Dashboard. Então aqui eu posso botar aqui a aplicação, né, da onde eu quero coletar esses logs, e eu posso colocar aqui uma string onde ele vai fazer o filtro para mim. Eu posso botar aqui caches. Se eu botar aqui, ele vai aparecer só o que tem o cache. Se eu pegar aqui a minha aplicação, gerador de log, e colocar aqui, por exemplo, evento, aí ele vai filtrar aqui para mim, evento. E aí se eu gerar aqui mais um, vou criar um critical, e aí eu vou botar aqui, evento que deu erro, certo? Vou gerar aqui o log, aí ele vai aparecer aqui para mim daqui a pouquinho. Se eu atualizar aqui, ó lá, beleza, ele já mostra aqui para mim. É claro que eu posso botar aqui também um auto refresh.
certo? Pode botar aqui de 10 em 10 segundos, ele vai mostrar aqui para mim também. Aí eu consigo expandir e ver essas informações, certo? Então, dessa forma, você consegue dar os seus primeiros passos na gestão dos seus logs em um ambiente muito mais centralizado e pronto para ambientes modernos. E isso não exclui você utilizar essa stack para os seus ambientes monolíticos, para as suas aplicações legadas, não importa. Desde que você tenha o arquivo sendo gerado com o log, você pode colocar o prontinho para coletar e armazenar aqui utilizando o Grafana Lock. Bom, então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender mais sobre logs, sobre o Grafana Lock e como dar os seus primeiros passos. Se esse vídeo te ajudou, coloca aí embaixo #RumoAelite, nosso lema aqui do canal, para que você se torne um profissional de elite na área de tecnologia. E não deixa também de dar um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. Não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho se você ainda não é inscrito, se você não é inscrita, que toda semana tem conteúdo como esse aqui. E se você quiser saber mais sobre a formação DevOps Pro, o meu treinamento, link tá aí embaixo, preenche o formulário e a gente entra em contato com você, beleza? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, valeu!